Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Grande Pai, te louvamos na beleza da tua santidade e cremos que o Senhor está proporcionando a todos nós a grande oportunidade de alcançar o que muitos tinham vontade de alcançar e não alcançaram, e partiram no desejo de alcançar. Aqui estamos nós, já desfrutando daquilo que muitos desejam também hoje, mas não conseguem receber o que o Senhor está fazendo, porque o Senhor faz de uma maneira muito singela. Manifesta o seu poder a cada um, dando saúde, consolando os corações, regozijando as almas, revelando àqueles que têm necessidade da revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Muitas vezes se torna enjoativo, mas é o que a gente precisa ouvir. São mensagens que lá atrás ninguém conseguiu pregar, porque não tinha. Antes do irmão Brana, ninguém conseguiu pregar o que o irmão Brana pregou, porque não era para eles, é para o tempo do irmão Brana. E hoje nós temos a oportunidade de pregar o que outros tinham vontade de pregar e não pode pregar porque não creem. E outros morreram esperando que isso aconteceria. É melhor que eles partissem mesmo, tivessem partido mesmo, porque talvez a pessoa espera, quando aquilo chega ela rejeita. Porque não chega do jeito que eles querem, que eles creem e que eles desejam. Deus nunca faz do jeito que a gente quer. Ele faz do jeito dele. E nós temos que ter direção dele para poder alcançar o que ele está fazendo. A fé desta hora. Bom, tem dia que com uma folha eu faço um culto, agora tem 3. Então acho que até meia-noite já deu para a gente terminar, certo? Mas a fé desta hora, eu creio que é muito importante, porque se eu tiver a fé de Noé,
eu poderei apenas entrar na arca e navegar sobre água. Se eu tiver a fé de Moisés, eu poderei sair do Egito, eu poderei atravessar o mar Vermelho. Se eu tiver a fé de Josué, eu poderei mandar o sol parar, a lua parar também, e atravessar o Rio Jordão. E cada um teve uma classe de fé que não é repetida. Cada um teve uma fé para o seu dia, para a sua hora. Então nós vamos, mais uma vez, reforçar a fé desta hora. Que se você tiver a fé de outra hora, não vai servir para agora. Nem a fé dos apóstolos serve para agora. Isso foi ensinado pelo irmão Branham. Então, a fé que tem para a cura divina não serve para esta hora. Nós vivemos numa hora diferente, num tempo diferente. Ainda em 2 Timóteo 2,19 diz: o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Se não for dele, ele não vai chamar. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. A pessoa chega a Deus e Deus não a lança fora porque ela chega com a fé da hora. Não adianta você querer chegar a Deus com a fé de ontem, com a fé de Moisés, com a fé na lei, com a fé no sábado. E não adianta você querer chegar hoje com a fé, chegar em Deus com a fé apenas dos apóstolos. Nós estamos precisando de uma fé superior. Isso foi o que pregou William Branham. Para isso nós aprendemos que tinha um livro que ficou só em sombras dentro da Bíblia, o Apocalipse, e que seria revelado somente nos últimos tempos, na voz do sétimo anjo, ministério do sétimo anjo. Então é uma fé especial. Ela é chamada de fé de rapto. Tem uns que falam fé de rapto. É fé de rapto, certo? Para não falar fé de arrebatamento, fala fé de rapto. Esta palavra não se encontra na Bíblia, mas ela é conhecida como arrebatamento, um rapto, um arrebatamento. E nós estamos certos neste fundamento. E o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Ele conhece. Ele conheceu os dele nos dias que ele veio em carne e não salvou nenhum grande, não salvou nenhum poderoso, não salvou nenhum elegante. Ele salvou prostituta, ladrões, pessoas simples, mas que puderam ter a fé daquela hora. Que não era fácil ter fé em Jesus. Hoje é fácil. Fé em Jesus. Mas faz 2000 anos. Mas naquele dia era o início. Era como hoje você ter fé em Branham. O que o anjo disse para o irmão Branham? Se você conseguir fazer as pessoas crer em ti. E a pessoa, isto é uma fé da hora. Ele poderia muito bem ter dito para o irmão Branham: você faz o povo crer nos apóstolos, porque ali tem fundamento, tem a pedra principal. Mas não, agora você faz as pessoas crer em ti. Se você conseguir fazer, e você nunca leu na mensagem, irmão Branham, dizendo: vocês precisam crer em mim. Você não encontra isso na mensagem. Vocês têm que crer em mim. Irmão Branham não precisou pregar assim. Para o eleito você não precisa pregar. Se o irmão Branham diz que o anjo disse para ele fazer o povo crer nele, não precisa mais nenhuma pregação. Só a do anjo está bom. Entendeu? Só a do anjo. Mas Branham nunca falou. Mas o anjo falou. O anjo falou que era para ele fazer. Como que Branham fez eu crer nele?
O que ele falou, ele provou na Bíblia. Como que o povo vai crer em nós? O que nós falamos temos que provar na Bíblia. E temos mais coisa para provar. Hoje nós temos que provar na Bíblia e na mensagem. Então, o povo deveria crer hoje, ter a fé desta hora. Não ficar iludido com várias fés que existem no mundo. Tem fé batista, fé metodista, fé católica, fé pentecostal. Tem fé na primeira e segunda etapa, que também é no irmão Brana, mas no tempo errado, que já passou. Eles precisam ter fé na terceira puxada, que é o lugar da revelação, onde ele revelou aquilo que estava em mistério. Falando essas coisas, você já vai se inteirar de que nós temos a fé desta hora. O que é fé? Fé é revelação. Agora, que revelação? Se fé é revelação, que revelação? É a revelação que as pessoas não têm. Esta é a fé que nós temos. Alguém diz, eu quero ver você ter fé para levantar um morto. Fala assim, você sabe, eu não estou atrás desta fé. Jesus teve, eles não creram nele. Brana teve, eles não creram nele. Então, eu não estou atrás desta fé. Eu creio nesta fé, mas eu não estou atrás desta fé, porque esta não é a fé desta hora. Esta foi a fé do dia do irmão Brana, porque tem escritura dizendo que ele ia fazer obras maiores do que Cristo fez. Não tem escritura dizendo que nós vamos fazer obras maiores que Brana fez. Falando de cura divina, de sinais que o povo gosta muito. Mas nós temos escritura que diz o que vamos fazer. Nós vamos fazer o que diz a escritura. Não importa o que eles queiram que nós façamos, não iremos fazer. Nós iremos fazer o que a escritura diz que nós temos que fazer. O que a escritura diz? É simples, né? Aí começa a repetir. O que a escritura diz que eu tenho que fazer? Comer o livrinho. Por quê? Porque é a noiva. Quem não é da noiva não come o livrinho, então não tem fé no livrinho. Eles não têm a fé desta hora. Quando você tem fé, você come. Você já notou uma coisa que você não tem muita fé? Você diz, não, vou comer isso não. Já notou? Não vou comer isso. Se eu comer, me faz mal. Tem uns que dizem, eu não posso comer ovo que faz mal. O outro come 10. Aí vamos dizer, eles têm fé no ovo. Eles têm fé que o ovo vai fazer bem. O outro não pode comer porque o ovo vai fazer mal. Eu como o livrinho porque o livrinho me faz bem. O outro não pode comer o livrinho porque o livrinho lhe faz mal. Isto é a fé desta hora. Quem está comendo o livrinho? Tem a fé da hora. Quem não está comendo? Não tem fé. Não tem a fé da hora. Isso que tem que se entender. Eu acho que é tão claro para todos nós. Fé perfeita, 114. Estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isto para o rápido. Chegar à perfeição. E já pregamos, a perfeição relativa a Cristo. Perfeição não está relativa ao que eu faço de bom, de perfeito, de justo. Não. Perfeição diante de Deus é relativa ao que Cristo fez a meu favor. Então eu não sou perfeito porque eu oro muito, eu faço coisa boa, eu dou as coisas para os outros. Não. Eu sou perfeito porque eu creio na graça de Cristo que me aperfeiçoou. Ela me aperfeiçoou. Eu não tenho que fazer nada.
certo? Eu só tenho que crer. E não é difícil crer. Bom, a fé do rapto está nos trovões. Vou repetindo alguns parágrafos que vocês têm que ouvir isso outra vez. A fé do rapto está nos trovões. Primeiro selo 75, da última tradução. E então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Isto é certo. E eu creio que através destes 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Então, a fé de rapto está nos trovões. Se você tiver fé noutra coisa, não vai adiantar. Não é a fé desta hora. Você precisa de ter a fé de rapto que está nos trovões. Bom, aí vem a pergunta: onde estão os trovões? Os trovões foram revelados nos selos. Deixa eu ler aqui. Pergunta e resposta número 4, parágrafo, me perdoe, número 4, pergunta 21ª tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dados a conhecer como os trovões? Aí vem a resposta do irmão Brana. E o meu problema é que eu tenho fé nisto aqui. Não, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Então, foram revelados ou não os trovões? Foram. Onde? Nos 7 selos. Então, aonde a fé de rapto está? Nos trovões. Mas eu encontro ela registrada nos 7 selos, revelado. Se eu não creio no livrinho aberto, eu não o como, então eu não tenho a fé nos 7 selos. Porque o que selava o livro era 7 selos. E nos dias da voz do 7º anjo, foi desatado 7 selos. Não foi só 6. 6 selos foram desatados pelo Cordeiro, dado ao irmão Brana. O 7º selo, o Cordeiro desatou e deixou em mistério, porque era o ministério do 7º anjo. Primeiro selo, 33, da antiga tradução. As pessoas precisam acompanhar isso, ver. Porque com o que temos neste momento, nós não seríamos capazes de fazê-lo, de ir no rapto. Aí está algo. Devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados dessa terra. Agora, como é que eu vou ser tirado da terra se eu não tenho fé? Fé é o firme fundamento. Se você não tiver a fé como o firme fundamento para você, você não vai para frente. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você não espera um arrebatamento? Amém? Vocês esperam? Então você tem que crer. Crer é fé. E você tem que ter fé no arrebatamento. Se eu tenho fé no arrebatamento, isso é fé de rapto. As pessoas ficam esperando uma coisa diferente chegar. Não. E o que é fé? Eu creio nos 7 trovões revelados. Você crê? Isso é fé. Do quê? De rapto. Eu creio. Irmãos, essa é uma fé que os Estados Unidos não têm. Essa é uma fé que o Canadá não tem, que Trindade e Tobago não tem, que o Brasil não tem, que muitos da África não tem, Portugal,
outros lugares. São poucos que têm esta fé. São aqueles que alcançaram esta fé, que os trovões foram revelados. Esta é a fé desta hora. Eu não tenho que perguntar para o fulano de tal, que andou com o irmão Brana, o que são os trovões. Eu tenho que perguntar para a mensagem do irmão Brana. O que são os trovões? Eles são as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Não importa para mim o que os outros digam. Eu já tenho resposta para a minha pergunta. Certo? Amém? Isso daqui é que faz a diferença. Você tem fé, você crê no novo nome revelado. O que é isso? Fé de arrebatamento. Vamos mais um pouquinho. Enoque agradou a Deus com a fé de rapto. Diz o irmão Brana. Primeiro selo 124, da última tradução. Enoque tipificava a noiva. Enoque. Noé passou pelo período da tribulação, sofreu, se tornou um bêbado e morreu. Mas Enoque andou diante de Deus e teve um testemunho que agradou a Deus com a fé de rapto. Enoque teve um testemunho. Por que Enoque agradou a Deus? No tempo dele era a 7ª era da igreja. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleléu, Jared e Enoque. 7. No tempo de Enoque era o tempo da fé de rapto. Por isso Noé passou pela tribulação, diz o profeta. Mas Enoque, não. Enoque foi arrebatado porque ele teve um testemunho de fé de rapto. Ele creu. Ele disse, eu vou andar com Deus. E eu nunca mais vou voltar em casa. Não é tornar o andarilho, não. Eu vou andar com Deus. Você andar com Deus, muitas vezes você se tornar um andarilho, você anda com a mente fraca, em problema. Aí você anda. Mas andar com Deus, você anda com a mente limpa, com a mente pura, com a mente perfeita. Andar com Deus é que Enoque andou. Andar com Deus é que a noiva anda com Deus. Andar com Deus é para nós. Como que eu estou andando com Deus hoje? Se você andar com a fé pentecostal, você anda com o que Deus falou na era atrasada. Se você andar com a fé que o William Branham teve para curar enfermos, ressuscitar mortos, você anda com a fé que Deus deu para o William Branham na era passada. Mas para você andar com Deus, hoje você tem que andar com Deus comendo o livrinho, a revelação dos 7 trovões, do 7º selo, do novo nome que Deus revelou através de William Branham. É uma fé que nem os Estados Unidos têm. Eu não estou falando daquela fé daqueles adoradores de William Branham que põe uma foto na frente deles assim e ajoelha e adora o homem. Não. Nós adoramos a Deus. Deus que operou através daquele homem. Aquele homem não aceitou a adoração. Ele era o anjo de Deus naquele dia. E sendo o anjo de Deus, ele era um homem. E ele não podia aceitar a adoração, porque era um homem. Por que Jesus aceitou a adoração? Porque ele era Deus. O ceguinho chegou no capítulo 9 de São João, ajoelhou e o adorou. E ele ficou quieto. Ele era Deus. Mas quando João foi adorar o anjo, ele diz, não, você não vai me adorar, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, adore a Deus. Por isso que eu te digo, esta é a verdadeira fé. Não é a fé que esse povo tem lá, na Índia. Não é a fé que eles têm no irmão Branham.
Nós temos a fé no novo nome Brana, que revela Deus em carne, mas não adorar o homem, o anjo, porque nós temos na Bíblia o ensinamento correto para nós adorarmos a Deus no anjo. Amém. Amém? Então, Enoque andou com Deus. Irmão Brando diz aqui 500 anos. A Bíblia diz 365. Então é 365. Tinha coisa que o irmão Brando falava, mas ele voltava depois, tinha que corrigir. Mas a Bíblia diz 365 anos. Ele andou os dias de um ano gentio. É incrível essas coisas. Os dias de um ano gentio viveu Enoque em anos e foi arrebatado. Andou com Deus e Deus para si o tomou. Amém? Os dias do ano judaico seria 360 dias. Mas por que Enoque andou com Deus 365? Por quê? Porque o ano gentil é 365 dias. Até nisso. Aí ele vem 28 de fevereiro de 1963. Por que não vem nos meses de 30? Porque seria judeu. Ele vem provando para nós sinais gentios. Até na sua vinda. Ele veio 28 de fevereiro, que não tem o final no mês judaico. Tudo é 30. Mas o nosso, um ano é 28, outro é 29. Deus fez as coisas certas na Bíblia e você não entende. Deus trabalha com o gentil, até as datas gentílicas são estabelecidas através do calendário gentil. E quando Deus trata com o judeu, você vê, quando ele trata com o judeu 3 anos e meio, é 1260 dias, vocês lembram? Isso aí? Faz a conta, dá 3 anos e meio. Mas que era judia. Então a tribulação não é para a noiva é gentia, ela sai no arrebatamento. A tribulação vem para o judeu e todo mundo sofrerá. Todo mundo sofrerá essa tribulação, mas a noiva sairá antes, porque ela anda com Deus como Enoque andou com Deus, tendo testemunho que agradou a Deus com a fé de rápido. Ninguém mais andou com Deus. Você dizia Enoque, Enoque foi para depois. É os irmãos que vão ficar para depois. É as virgens nécias que ficam para depois. Que tudo isto, irmão Brana mostrou, tipos, representação, que nós temos que aprender estas coisas. O novo nome foi revelado nos trovões. Deixa eu ler esse parágrafo que eu não li para vocês. 283 do primeiro selo. E Jesus, seu nome na terra era Redentor, Jesus. Quando ele estava na terra, ele era o Redentor. Isto é verdade. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno e os venceu e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que o fazem, não obtêm nada. Isto será revelado nos trovões. E os trovões foram revelados nos 7 selos. Então, onde está o novo nome? Está aí dentro dos selos. Por isso, se as pessoas tivessem revelação, elas teriam a fé desta hora. Se você disser, eu tenho a fé de Brana, qual? Tem muitos que têm vontade de ter a fé de Brana para curar enfermo, para ressuscitar mortos, para ter nome grande. Não. Eu quero ver eu e você ter a fé de Brana, que ele creu que os trovões estavam revelados nos 7 selos.
que ele creu no novo nome e falou para nós até o que era. HM faz parte do nome de Deus. Irmão Brana sabia que o nome hebraico não tem HM. Então, o nome de Deus é novo nome. Ele não podia falar o novo nome, senão já ficava revelado. E Deus falou para ele: não diga para ninguém. Mas ele deixou escapar algumas fagulhas, que para nós é o suficiente. Abraão restaurado, 45. Ele diz: HM faz parte do nome de Deus. 157, Abraão restaurado. Ele está aqui nesta noite. Jeová Deus está aqui na minha carne. É escritura? Sim, para o tempo de William Branham. O que eu preciso, se eu disser para você, ele está aqui, o livrinho, e eu comi. Se você quiser agora, escuta a gente falar, porque só tinha um livrinho. Quando tem muitos livros, a gente reparte um livro para cada um, né? Mas só tinha um livrinho, e João comeu. Então, se alguém quiser saber do livrinho, vai até João. Quem vai a João? Então, eles não têm fé na mensagem da hora. Eles não têm a fé da hora. Porque eles têm que ir e comer este livrinho. Mas eles querem dizer que eles comeram o livrinho. E quando eles foram comer o livrinho nem existia mais. Era só João que come o livrinho, é um só. O livrinho é um e quem come é um. Os outros que quiserem têm que seguir aquele que comeu o livrinho, ouvir sua mensagem. É que nós temos ouvido Branham, tudo que o irmão Branham. Se você quer saber da revelação dos 7 selos, 7 trovões, novo nome, escute a mensagem do William Branham. Mas se você escutar na ideia do povo dos Estados Unidos, você não sabe dos trovões, você não sabe do novo nome. Eles vão te dizer que o William Branham não revelou. E eu estou aqui com as mesmas mensagens que eles têm, o irmão Branham dizendo o que são os trovões. Ele diz: são as revelações contidas nos 7 selos. Então eu sei o que são os trovões. Quer dizer, está tudo revelado aqui. Perguntas e respostas número 4, 78. Muito bem, eu te pergunto, você agrada a Deus com a fé desta hora? Como Enoque agradou a Deus? A fé desta hora é assim: eu tenho um firme fundamento. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu estou crendo, esperando rápido, eu tenho fé. Que os trovões me deu fé para eu ir nesse rápido. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Eles pensam que os trovões, é uma coisa estrondosa do outro mundo. Aí o irmão Branham diz: não, quando fala numa grande revelação, você pensa que é algo lá do Vaticano. Ele diz: não, vem numa casa de pau a pique. Ele falou assim: vem na manjedoura. Eu digo para você: vem numa casa de pau a pique. É assim. Veio ali no nascimento do profeta, já nasceu para esse fim. Muito bem, vamos prosseguir mais um pouquinho. O irmão Branham diz ainda em perguntas e respostas sobre os selos 244: estou me aprontando para tomar aquele rápido. Você tem que ter algum tipo de fé para te tirar daqui. Você vai crendo nessa mensagem a certo ponto de que esta mensagem que você crê, ela que é responsável em tirar você daqui. Eu não tenho que fazer força, eu não tenho que testar lá na minha casa, você na sua casa, dando pulinho. Deixa eu ver se vai dar para subir. Não dá. Não dá porque agora ele está ficando velho, nem pular está pulando direito. Se pular, cai. Não é isso, não é fazer exercício.
exercício físico, o que é bom para a saúde. Você quer fazer, vai fazer. É bom para a saúde. Mas não é isso. Estamos em busca desta fé, a fé desta hora. Eu quero a fé desta hora. Eu não quero escutar um pregador, um pastor que diz: irmãos, os trovões vai ser revelado. Eu não quero essa fé. Isto é, negando a fé que eu poderia pregar. Eles estão negando a fé. Os pentecostais negaram a fé de Pedro e não batiza em nome de Jesus Cristo. As mulheres negaram a fé de Sara e não veste como Sara vestiu. Os pregadores negaram a fé de Paulo e não crê como Paulo creu. De colocar a mulher em silêncio na igreja. Eles querem colocá-la como uma diaconisa, como uma pastora, como uma missionária. Tem a fé de Paulo. Eu tenho que chegar aqui. Alimento espiritual em seu devido tempo, parágrafo 4. Esta é pregada em 1965. Eu desejo que se edifiquem agora nestes oráculos santos de Deus. Na fé, a fé desta hora. Nestes oráculos santos de Deus, a forma de você orar santamente diante de Deus, mas com a fé desta hora. Você pode ser uma pessoa que não é conhecida dos outros, que não é benquista pelos outros, mas se você está diante de Deus, orando a Deus com a fé desta hora, é a fé que agradou a Deus, é a fé que teve Enoque e agradou a Deus. A fé, será necessário ter mais fé do que já houve em qualquer outra era. Agora, irmãos, tinha gente que teve que ter fé para dar o corpo, para ser cerrado no meio. Teve que ter fé para dar a vida. Pedro, pela história, teve que ter fé para morrer. E quando ele disser: vamos te crucificar como seu mestre, ele diz: não, eu não mereço, me crucifica de cabeça para baixo. Esta é a fé de Pedro. A fé de Paulo, arrastado pelas ruas de Jerusalém, dando como morto. E ele teve esta fé naquele dia, mas a fé que ele teve naquele dia não me rapita hoje. Porque aquela era outra fé. Era a fé dentro das eras. Agora eu tenho que ter uma fé daquilo que Paulo não tinha. Paulo não sabia dos trovões, Paulo não sabia do novo nome, não era para ele. Por isso a Bíblia está clara em Romanos, me perdoe, em Hebreus 11:39. Eles não podem ser aperfeiçoados sem nós. Onde está a perfeição? No 7, na 7ª era, no nome com 7 letras, no 7º selo revelado, nos 7 trovões revelados. Eles, das eras da igreja, Paulo, Pedro e os demais, não podem ser perfeitos sem nós. Hebreus 11:39 e 40. Se as pessoas crescem, tivessem uma fé desta, eles precisam de nós. Por isso a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Até isso, se as pessoas tivessem revelação, a ressurreição não começa Pedro, Paulo, João. Não, a ressurreição começa daqui, começa de Brana para lá. Os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque os primeiros precisam dos últimos, porque os primeiros não tiveram a fé desta hora de rapto, e eles precisam ser ressuscitados e serem raptados. Então eles precisam da fé desta hora. Por isso tem que começar daqui para lá. Nós temos uma mensagem que aperfeiçoa todos os das eras anteriores. Jesus teve um sacrifício que aperfeiçoou todo o Velho Testamento.
Por isso os santos ressuscitaram do Velho Testamento em Mateus 27. E a mesma coisa acontece aqui. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho. Fé igual a de Abraão. Abraão, 7 letras. Abraão, HM, em inglês. Abraão. Fé igual a de Abraão. Fé igual a de Brã. Sabe por quê? Em Abraão tem tudo lá atrás. Tem Elohim em carne. Tem novo nome lá atrás em Abraão. É porque aqui teria. Isso foi mostrado lá no início da Bíblia para acontecer no fim da Bíblia. Mas já estava mostrado lá no início da Bíblia que isto aconteceria nos dias idênticos aos dias de Ló, aos dias de Abraão, aos dias de Noé. Nos dias de Ló, homossexualismo, mas nos dias de Abraão, eram os dias de Deus em carne. Esses foram os dias que viveram os Estados Unidos, e o povo não conseguiu nos Estados Unidos ter esta fé da hora que o irmão Brana pregava a terceira puxada. Pergunta para eles que estão vivos lá, o que são os trovões. Pergunta para eles qual é o novo nome. Pergunta para um americano qual é o novo nome. Eles não tiveram fé na mensagem da hora que o William Brana pregou. Por isso o William Brana disse que precisava ter fé na mensagem da hora. É a fé desta hora. Amém. E agora a fé é igual a de Abraão. Mas os predestinados, aqui está em Pérgamo ainda, 70. Mas os predestinados ouvirão e estarão prontos para o rapto. A semente real de Abraão, com uma fé igual à de Abraão, sustentará a palavra com ele, porque eles são predestinados juntos. Nós somos predestinados juntos com Abraão. Temos uma fé igual a de Abraão. Abraão teve uma fé que o menino viria, e ele, como eu disse ontem, ele não estava com nada, morto. Ele disse: o menino vai. E que jeito que você está? Nós estamos no mundo fisicamente e espiritualmente, irmãos, mortos. O mundo não tem nada para Deus, só tem a palavra do dia nesse mundo. E que o eleito toma conta desta palavra nesse dia. Mas o mundo está morto, tudo está morto. E é você crendo nesse mundo morto, você crê: não, mas o mundo está muito vivo. Aquilo ali é a vivacidade que eles têm do mundo, da carne, de Satanás. O que Deus conta é se você está avivado com os trovões, com o 7º selo revelado, com o novo nome, comendo o livrinho, suando. Amém. Pregador é assim, tem hora que fala baixo, você diz graças a Deus. Aí ele grita assim. Pregador é assim. Até que a gente não faz por querer, não. O irmão Brana fala de uma chuva de colheita e fé de rapto. Você pode ver que a chuva é boa quando a planta está verde. Quando o arroz vai embuchar, vai granar, é bom uma chuvinha. Mas quando o arroz amarela, amadurece o trigo no grão, o arroz na casca, ele já amadurece. Que avivamento, que chuva. Não vai adiantar a chuva mais. A chuva não vai fazer bem mais. Ele não vai aproveitar mais. Por isso aquilo chamado de avivamento que os pentecostais têm e os crentes de dentro da mensagem estão tendo, não serve mais para nós. Por quê? Porque estamos maduros. Não estamos julgando. Isso é uma realidade. O que eles têm não dá para a gente comer mais. O avivamento que eles dizem que estão, não dá para nós comermos mais. As suas filas de orações, não dá para nós suportarmos mais.
Então, mas por que vocês não gostam de oração? Já estamos como grão maduro. Precisa de um avivamento quando você está verde. Mas quando você está maduro, você precisa de uma colheita. A igreja está precisando ser colhida. E é por isso que o irmão Brana prega sobre isso, no resumo das 7 eras da igreja. Só um pedacinho para você ver. Diz 49, Deus não vai plantar uma nova igreja, mas vai trazer sua plantação original, de volta para a semente original. E Ele está fazendo isso, conforme é afirmado no verso 23, pela chuva de ensinamento ou temporã. Agora vocês veem a mensagem do profeta, antes da revelação dos selos, era a chuva de ensinamento, que era chamado também de uma chuva temporã. Ela vem fora do tempo. Chuva de ensinamento. Aí ele diz, em seguida virá, que era a terceira puxada, virá a chuva da colheita ou fé para o rapto. Depois da primeira e segunda etapa, então viria outra chuva, a chuva da colheita. Por que precisava da chuva da colheita? Quando ela grana, o trigo grana, precisa de uma chuva. Você sabe que quando ela está apenas ali na casca, formato muito simples, que ainda não formou o grão, aquilo não é bom. O sol não é bom, precisa-se de um sol depois que ela formou na casca. Aí bate um sol, aquilo firma, ela amadurece, a semente amadurece. Ela necessita talvez um avivamento de algo verde, quando ela está começando a granar, a formar o grão. Mas agora o grão já está formado. A revelação foi dada em 1963. Revelou os selos para poder amadurecer essa noiva. Agora em seguida é a fé de rapto, que é a chuva da colheita. Fé de rapto. Para o nosso tempo. Paulo, diz o profeta, que declarou os mistérios de Deus. E quando Paulo declarou os mistérios de Deus, o povo do seu dia, a igreja do seu dia, teve fé no que Paulo pregou. Está aqui o profeta do século 20, parágrafo 105. Assim como Paulo declarou os mistérios de Deus, os quais produziram tão tremenda fé na igreja primitiva. Este povo era batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, as mulheres vestiam como damas, ficavam caladas nas igrejas, escutavam a pregação, reverenciavam seus maridos, conforme ele pregou o ensinamento aos Efésios. Ele deixou claro o ensinamento para a mulher e para o marido. Marido, amai a sua mulher, mulher, reverencie o seu marido. Aquilo era feito numa igreja madura, a igreja efesiana. Não era uma igreja verde de Corinto, que estava dominada pelos dons e em desordem os dons dentro da igreja. Não, aqui você encontra uma igreja madura, uma igreja formada, a igreja de Corinto, a igreja hebreia também. Era a igreja que Paulo podia chegar e dizer para eles assim: eu não vou mais pregar para vocês coisas como leite, mas eu vim trazer perfeição. Vai no capítulo 5 para o capítulo 6 de Hebreus, para você ver. Ele estava trazendo uma mensagem de perfeição. Já não é mais de rudimento, agora é perfeição. Gente, vocês não precisavam ficar escutando, mulher não pode cortar cabelo, a posição da mulher é calada na igreja, respeitar o marido e obedecê-lo, o marido amar sua esposa. Não precisava tanto desses rudimentos. Está precisando porque ainda dentro da própria igreja, que se diz noiva, há muita desobediência, irreverência. Quando você é irreverente ao marido, você é irreverente a Deus como esposa. É irreverente aqui no natural, como esposa. Um homem se torna irreverente a Deus como esposa no espiritual. Por isso tem que haver todas as correções, os ensinamentos. Amém, amém.
Agora, de igual forma, se Paulo trouxe uma fé primitiva e a igreja viveu naquela tremenda fé primitiva, vocês têm que saber que Branham trouxe uma fé de rápido. A mensagem de William Branham na terceira puxada: não fique na primeira e segunda, sai dela, povo meu. O anjo do capítulo 18, verso 4 de Apocalipse, que grita: sai dela, povo meu, saindo da Babilônia. E eu te digo, quando você está na primeira e segunda etapa do profeta, e Deus já deu a terceira etapa, a mensagem é a mesma. O anjo está clamando: sai dela, povo meu, sai da primeira e segunda, entra na terceira. A terceira etapa é onde o maná está perfeito, lá dentro do Santo dos Santos. É ali na terceira puxada, escondido dos outros. Você come trovões que os outros não comem, novo nome que os outros não comem, a revelação do sétimo selo que os outros não dão conta de comer. Aleluia. Oh, é muita coisa, hoje não vou dar conta, né? É muita folha. Estou lendo só por cima, olhando para o invisível. Você tem que andar através da fé, a fé através do invisível. Ah, eu senti. Não, fé não sente, fé crê. A irmã Branham chegou a falar uma coisa forte. Ele disse: sabe o que é fé? Fé tem cabelos no peito. Agora tem muitos aí que tem cabelo no peito, é uma munheca. Está desmunhecando, tem cabelo no peito. Não estou falando desses, não. Estou falando desse que irmão Branham falava como um homem. Fé tem cabelos no peito. Que você precisa saber que esta fé é forte, é fé de Deus, fé firme, fé máscula. Deus que tem uma fé fêmea. Existe isso, pregador? Mas essa que eu não sabia. Você não tem a fé de Deus. Deus não é uma fêmea. Deus, diz o profeta, era um homem, era macho. Quando ele veio no mundo, Deus não é Maria, pois Maria não era mãe dele, porque ele não chamou ela de mãe, ele chamou ela de mulher, porque Deus não tem mãe. Se eles pudessem entender isso. E olha, é aí quando através da fé, você andará pela fé através do invisível. Eu vejo uma igreja indo no rápido. Eu vejo Jesus vindo para a sua noiva. Eu vejo um pequeno grupo de pessoas rejeitadas, que são zombadas e criticadas, entrando no rápido um dia. Irmão Branham, eu vejo isto acontecer. Eu preferiria estar com elas, com essas pessoas rejeitadas, do que estar com todos esses grupos grandes que conheço no mundo, pois pela fé nós vemos através do invisível. Amém? Amém. Amém. Bom, deixa eu encerrar. Vocês vão cansando. Estamos buscando uma fé de rápido. Irmão Branham falou isto, e a fé de rápido estava revelada. Estamos buscando uma fé de rápido, porque Clamas fala 42, pregada em 14/7/63, ainda depois dos selos. Assim como o próprio irmão Branham não sabia que a terceira etapa foi a abertura da palavra, ele ficou sabendo de 64/65. Ele próprio. Encerrando aqui, eles negam a fé. Este povo que nega o batismo em nome de Jesus Cristo, eles negam a fé em Jesus Cristo, o nome de Deus. Como que você vai esperar eles aceitar o novo nome se eles negam a fé do nome? O batismo em nome de Jesus Cristo, procura os pentecostais, procura o povo aí, eles negam esta fé. Agora o povo está negando, vamos falar dentro da mensagem para encerrar, o povo está negando o que o William Branham revelou. O William Branham veio, não foi para a cura divina.
Ele falou que esse não era o ministério dele, cura divina não era o ministério dele. Ele falou na mensagem do rapto, ouvi, mas agora vejo, 201, ele falou, não é o ministério dele. O ministério era a revelação da palavra. Esse era o ministério. E eles, o povo da mensagem, toma a fé no irmão Brana antes da revelação dos selos. Não é a fé desta hora. Eles estão tomando uma fé da outra era. Você tem que tomar a fé desta hora. A fé desta hora é a fé que foi pregada aqui no Brasil, de que os 7 trovões estão revelados e estão provados na mensagem e na Bíblia que está revelado. O novo nome está revelado e está provado na Bíblia, que é para o tempo do gentio. Só quem não entende das eras. Apocalipse 2:17, 3:12, aonde está dentro das eras? A promessa do novo nome. Quem teria que revelar? O 7º anjo. Porque o nome de Deus, o novo nome de Deus, seria revelado no anjo. O anjo sempre carrega o nome de Deus. Olha, vocês tomem cuidado com o anjo que vai na vossa frente, porque o meu nome está nele. O nome de Deus estava no anjo. Pois teve até que pegar o anjo e falar, você não chama Oséias, você chama Josué. Porque agora você tem, o nome de Deus está em você. E o nome de Deus não é Oséias. E Oséias quer dizer salvação. Então precisa ter nome. Aí tem que pôr Josué, que quer dizer Jeová é Salvador. Deus Salvador. Por isso teve que mudar o nome. E Deus veio nesse tempo com um novo nome para isso. A igreja depende do novo nome. Fé para o rapto está nos trovões. Os trovões foram revelados nos selos. E o novo nome está revelado ali dentro desse espaço de tempo, 1963 a 65. Irmão Liveio, dizia o irmão Brana, naquela carta ao irmão Li, você sabe o que significa Brana? Significa perfeito, perfeição. Irmão Brana não estava falando pelo homem Brana, ele estava falando pelo significado que o anjo tinha dado para ele. Quantas letras tem seu nome? 7 letras. Este é o sinal eterno que eu te dou. 7 letras tem o seu nome. Este é o sinal eterno. A igreja toma o mesmo sinal. Essa igreja tem que ter esta fé desta hora. Por isso, se você dizer eu sou da noiva, esposa de Cristo, e não tem a fé desta hora que o profeta pregou, você não é da noiva, você está enganando a si mesmo. Que Deus nos ajude a alcançar mais desta fé. O que é a fé? O firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero um rapto. Então, a minha fé está no rapto. Eu creio nele. Aonde está? Revelado nos 7 selos. Eu creio. Isto é fé. Você não tem que fazer bagunça, barulho, gritos, chorar, sorrir. Você tem que crer. Obrigado, Senhor, por mais este momento que nós desfrutamos da bênção da sua palavra, daquilo que foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Estamos desfrutando daquilo, Senhor, comendo aquele alimento que não deu fé para os Estados Unidos, mas dá fé para a noiva do Brasil, que crê nesta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Porque estás ajoelhado, quero eu falar contigo. Porque estás chorando aos meus pés, tenho contemplado a tua dor. Vem desesperado ao meu encontro, dizendo: Senhor, não consegui.
As lutas são tão grandes que estou pensando em desistir. Meu filho, tu já leste a minha história, tudo que passei por ti. Fui cuspido e humilhado, fui zombado e criticado, eu tudo sofri. Até mesmo meus amigos tão queridos, todos me deixaram só. Tudo isso eu sofri, não foi em vão. Eu fiz tudo pra não te deixar só. Filho, sei que as lutas são muito grandes, mas sem mim é impossível. As lágrimas que rolam em teu rosto fazem quebrantar meu coração. Não temas, ó meu filho tão querido, tua vida está em minhas mãos. Eu tenho uma palavra pra te dar que vai consolar teu coração. Meu filho, eu já fui um carpinteiro, eu também já fui cordeiro no lugar de intercessão. Eu estava lá no trono para interceder por ti, mas agora levantei, estou em teu coração. E todos os mistérios escondidos estavam nos 7 selos, te dei a revelação. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão. Era apenas carpinteiro, lá na cruz já fui cordeiro, mas agora sou leão.